Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que gostoso mais um dia poder compartilhar a palavra com vocês. Eu tenho sido tão abençoada por Deus com cada uma dessas ministrações que tem feito. Eu tenho certeza que você também, porque tem vindo diretamente do trono para nós. Vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero compartilhar com você a palavra lá em Ruth. Se você puder estar abrindo, no capítulo de número 1, no verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor: Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Que é linda essa mensagem, eu amo essa passagem e é gratificante a gente poder ter um tesouro desse nas mãos, né? E podermos ter essa referência. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Esteja com seus corações abertos, os teus ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que vem do Senhor para você. Tenho certeza que Deus tem algo novo para vocês. Eu gostaria de começar falando sobre a história de Ruth. Ela começa, na verdade, na história de Noemi. Elimeleque e Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, moravam na cidade de Belém, que quer dizer a casa do pão, e eles estavam passando por uma dificuldade muito grande. Ali aquela terra estava passando por uma dificuldade, eles estavam sendo governado por juízes e houve uma grande fome naquele país. E a palavra diz que ele resolveu sair daquele lugar para poder buscar algo novo, a sustento da família, né? E nós não vamos focar nesse assunto sobre o porquê Elimeleque e a sua família decidiram ir para Moabe, mas nós vamos focar naquilo que o Senhor fez em Moabe. Em Moabe, Elimeleque perdeu a sua vida, Ruth se viu viúva com 2 filhos e os filhos se casaram. Eles se casaram e foi aí que Orfa e Ruth entra na história de Noemi. A palavra diz que quando eles já estavam casados há aproximadamente 10 anos, os 2 filhos de Noemi morrem. Noemi então entra num profundo luto, numa tristeza, numa depressão, onde ela não via mais motivo para viver, porque ela já estava vendo que a família tinha sido destruída, o marido havia morrido, os 2 filhos também, e ela olha para as noras e fala: volta para a casa de vocês, volta para a família de vocês, para os deuses de vocês, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Eu imagino a dor dessa mulher, da Noemi, tendo que falar isso para as suas noras. E eu acredito aqui que a decisão das noras contou muito sobre o testemunho de Noemi. Noemi certamente foi uma excelente sogra e deve ter colocado também ali dado bons testemunhos de onde ela veio, do Deus que ela servia. E eu acredito que esse fez o grande diferencial na vida de Ruth, porque Orfa se despede de Noemi e ela resolve voltar para a casa dos pais, mas Ruth fala para ela: não me impeça de ir com a senhora, porque onde você for eu vou, onde você dormir eu também vou dormir. E Ruth tomou essa decisão de amparar Noemi, porque a Noemi estava desnorteada com a perca dela. E não era para menos, ela perdeu os dois filhos, também havia perdido o marido, não tinha mais ninguém por ela. E eu vejo nessa história algo muito bonito da parte de Ruth, porque Ruth fez jus ao nome dela. Ruth quer dizer companheira, e nós temos uma Ruth no nosso meio, e eu louvo a Deus pela vida da pastora Ruth, que também faz jus ao nome dela, ela é muito companheira. E Ruth aqui, ela decide não abandonar a sogra, mas ser para ela uma árvore, porque a árvore ela não dá sombra para si própria, ela dá sombra para outros. E nós temos que ser assim, nós temos que ser sombra para outras pessoas.
esse grupo tem sido sombra para muitas pessoas. Eu tenho me abraçado a essa sombra e nós estamos aqui para orar por vocês, para ser sombra para vocês também. E uma coisa que eu aprendo aqui, Ruth decidiu não abandonar a sogra, ela poderia ter voltado para a casa dela. Isso era um direito dela, retomar a vida dela e seguir em frente. Mas ela decidiu adorar ao Deus de Noemi, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus. Isso fez toda a diferença na vida dela. E elas voltam então para a cidade de Belém, voltam para Belém, onde Ruth decide se levantar, se reerguer, mas Noemi continua no luto profundo, a ponto dela chegar na cidade e falar: Noemi chegou. Não, meu nome não é Noemi, meu nome é Mara, porque eu sou amargurada. Como deve ser difícil, né? Ficar próxima de uma pessoa amargurada. Ruth tinha também muita paciência com Noemi e Ruth exalava amor para Noemi. E Noemi se sentia amada, tanto que ela não pediu mais que ela fosse embora, mas ela consentiu que ela permanecesse com ela. Isso também é muito importante. Eu aprendo aqui que nós temos sempre uma pessoa enviada de Deus para nos ajudar, mas é preciso que nós deixemos essas pessoas nos ajudar. Ruth recebeu muitos conselhos de Noemi. Um deles foi: volte para sua casa. E ela desconsiderou aquele conselho. Mas quando logo à frente, Noemi vai dar outros conselhos para Ruth, conselhos sábios, e ela vai ouvir esses conselhos. Quando ela volta para a cidade de Belém, ela se decide, ela toma uma atitude, ela se levanta, ela tem uma postura, ela vai procurar alguma coisa para fazer, porque elas precisavam comer. Não existia ninguém por elas, ela foi procurar alguma coisa para trazer alimento para casa. E ela vai até uma fazenda onde ela começa a colher espigas. Essas espigas que eram deixadas como sobra para as pessoas que necessitavam realmente. E o dono da fazenda olha para aquela moça colhendo aquelas espigas e pergunta: quem é essa moça? E ela é estrangeira, ela é de Moabe. E ela estava na terra de Belém. E então o povo fala para ele, para o fazendeiro: essa aí é a nora de Noemi, que veio junto com ela, que não a deixou, que não quis abandonar a sogra. E ela está ali apanhando alimentos para elas, e ela deixa que ela apanhe todas as coisas, e ele dá ordem aos seus servos: não toquem nela, não toquem, deixe que ela beba a água, deixa que ela está sob a minha proteção. Eu entendo, irmãs, que quando nós tomamos uma atitude, uma direção, se você ainda não fez isso, faça. Trace um destino, planeje. A palavra de Deus não nos proíbe de fazer planejamentos para o nosso futuro. Nós podemos e devemos fazer isso. Faça isso. Se você ainda não fez, trace uma meta, um destino para a sua vida e põe nas mãos do Senhor, entrega ao Senhor, fala: Senhor, é do seu consentimento que eu faça isso, é assim que o Senhor quer que eu faça, me abençoe para que tudo isso dê certo, e vai dar. E o Senhor sempre envia pessoas para nos proteger. E Boaz protegeu a Ruth. E Ruth volta para casa toda feliz, satisfeita com o dia de trabalho que o Senhor abençoou, porque ela decidiu servir a um Deus que é fiel. E ela então chega em casa e comenta com Noemi. Noemi fala: onde você conseguiu esses alimentos? E ela fala: eu consegui um emprego, eu consegui um trabalho, eu estou pegando espigas em uma fazenda. E Noemi resolve ajudar ela, porque sabia que aquele fazendeiro era parente de Noemi. E ela dá todos os conselhos. E assim como nós aqui, nós damos conselhos para vocês, se levante, se reposicione. Assim também foi Noemi dando seus conselhos a Ruth. A diferença é que Ruth ouviu os conselhos sábios que Noemi havia dado para ela. E tudo que ela fez, realmente Deus sustentou aquilo, a história, mudou a história dela. E ela então se casou com Boaz. Ruth se casa com Boaz e tem uma descendência abençoada. Dela nasce um bebê chamado Obed. E Obed dá
a descendência a Jessé, Jessé que dá descendência a Davi, o rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus. E nós entendemos que quando o Senhor faz, quando nós decidimos, o Senhor faz a nosso favor. Trace um plano, uma meta no seu coração. Decida se levantar, se reposicionar na presença do Senhor. Coloque seus planos no altar do Senhor. O Senhor, Ele é fiel para mudar a história, assim como Ele fez com Ruth, Ele quer fazer com você. O que eu aprendo com Ruth, amadas, e eu quero compartilhar com vocês, a primeira coisa que eu vejo, Ruth poderia ter decidido chorar com Noemi e dizer, realmente o Senhor não nos honrou e estamos desamparadas, duas viúvas, mas Ruth, diferente de Noemi, se reposiciona. Ruth foi para Noemi um pilar para ela poder se levantar. Foi a sombra necessária na hora da tristeza, da angústia dela. Nós podemos também ser uma sombra para alguém, podemos ser um referencial para alguém. Nós precisamos nos reposicionar no Senhor e dizer, o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha salvação. E nisso o Senhor vai nos honrar. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Noemi foi para Ruth, como Ruth também foi para Noemi. Ambas se ajudaram. E aqui nesse grupo nós queremos ser para vocês companheiras como foi Ruth. E queremos estar orando com vocês, queremos estar intercedendo por vocês. E os conselhos são, se reposicione no Senhor. Se reposicione, dê ouvidos às coisas do Senhor, à palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a tua história como mudou a de Ruth. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha agora, Deus, com a tua ação, com a tua graça. E que o Senhor envolva, Senhor, a minha irmã que está, Senhor, nesse grupo e que está ouvindo, Senhor, esse áudio neste momento. O Senhor sabe do coração, conhece cada uma. Eu sei, Senhor, que há muitas mulheres hoje enlutadas porque perderam pessoas queridas. Há pessoas, ó Deus, que também não perderam ninguém, mas existe um vazio dentro, Pai. Existe uma necessidade de encontrar com o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada uma das minhas irmãs, Senhor, que estão aqui nesse grupo e que necessita de uma cura interior, de uma cura espiritual, uma cura na mente, uma cura no corpo. Se há alguma coisa, Pai, que esteja atrapalhando a comunhão, a nossa comunhão, eu me envolvo nessa oração, me coloco também, Senhor. Se há algo em nós, ó Pai, que atrapalha o nosso relacionamento contigo, ao ouvir a Tua voz, Pai, que o Senhor nos reposicione, Pai, que nós estejamos com os nossos corações atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ser como Ruth, Pai, dispostas a dizer, o Senhor é o meu Deus e o Senhor é aquele que reposiciona cada uma de nós. Pai, no nome de Jesus eu oro pedindo a Ti, Senhor. Não nos deixe, Pai, cair, ó Deus, na depressão. Não nos deixe, Pai, cair, ó Deus, nos pensamentos que não são do Senhor. Mas que o Senhor venha repreender cada um desses pensamentos. Que o Senhor venha repreender cada uma, Senhor, dessas palavras que foram lançadas sobre cada vida. Talvez palavras de maldição foram lançadas sobre as nossas famílias e nós queremos, ó Pai, que o Senhor repreenda agora, Senhor. Nós temos a autoridade no nome de Jesus que nos foi dada e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha abraçar, ó Deus, a minha irmã neste momento. Que o Senhor traga conforto, Senhor. Que o Senhor traga refrigério. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por cada missionário, Senhor, que estão no campo, levando a Tua palavra, o Teu Evangelho. Que o Senhor alcance os Teus servos, ó Deus, alcance-os com graça, com misericórdia, dando sabedoria, entendimento e discernimento. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço, porque eu creio num Deus que é fiel. Em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.